Pois é, aparentemente o Vasco está um pouco mais ativo nas redes sociais e é muito importante, né? Porque já falei algumas vezes o quanto eu sou contra esse cenário de fake news que é criado, inclusive em momento de crise, né? Enfim. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre uma fake news que o Vasco combateu por meio de nota e sobre esse cenário que está muito fértil para isso, infelizmente, e que a gente vê outros influenciadores e até players políticos adotando essa prática. Então fala Vascão, bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Eduardo, apresentador desse e de todos os outros, e bom, o Vasco vive um momento conturbado, eu não preciso desenhar isso, né? A gente tem visto isso, enfim, ataques constantes à gestão Pedrinho, tem sido o normal, assim, na rede social, na internet, né? E, claro, resultado, talvez, dos erros que a gestão dele cometeu, não que justifique, né? Mas que naturalmente propicia ainda mais isso tudo. E naturalmente a gente vai percebendo ali algumas coisas que fogem do aceitável, né? Então a crítica ela vai acontecer, ponto. A pessoa que não concorda com a gestão Pedrinho ela vai se posicionar e naturalmente isso vai acontecer. Aqui por várias vezes eu já falei de posturas que eu não concordo, como por exemplo a manutenção do Felipe e tantas outras coisas, né? Mas quando você começa a inventar coisas para tentar ganhar alguma visibilidade em cima desse momento, aí eu já vou ser contra, né? Então aconteceu um caso recentemente do Gui Camarda, que é um influenciador. Eu não sei se influenciador é a palavra, porque parte do princípio de que ele tem a capacidade de influenciar. E talvez na linguagem técnica ele tenha, né? Porque ele tem alcance. Mas eu não acho ele alguém que deveria influenciar alguém, com todo respeito, é claro. Ele é um jornalista, pelo menos auto-intitulado assim, e ele, pra quem não lembra do Gui Camarda, ele era o cara que apresentava as live streams e vídeos do canal do Edmundo há um tempo atrás, né? O Mundo Ed, ele lia os comentários, ele gerava o debate, mediava ali o debate e tudo mais, né? E desde um tempo pra cá o Edmundo tem feito sozinho o canal dele, e aí o Gui tava meio que avulso, assim, e aí voltou a ficar em alta por um corte dele numa live stream que eu não consegui identificar de qual produto é, de qual canal é, no caso, enfim, se é um programa, se é uma live stream ali pontual, enfim, seja o que for, ele apareceu ali falando que teria apresentado um investidor de uma grande empresa londrina para o Pedrinho e que o Pedrinho não quis ouvir, que o Pedrinho não quis saber, e ignorou e tal, e teria sido irresponsável, né? Cara, quando eu vi esse corte, eu me posicionei no meu perfil pessoal, que pouco importa o que eu fale ou o que eu deixo de falar, eu não sou ninguém com esse nível de relevância, claro, mas só pra mostrar a coerência, claro, né? E cara, eu duvido que seja verdade, eu acho um absurdo, inclusive, a pessoa usar desse momento pra falar, porque o questionamento que eu fiz ali na hora, sem antes ter a nota do Vasco, ele é muito válido, e sempre é o que eu faço. Beleza, se o cara tinha informação lá atrás, por que ele tá falando só agora? Quando tem um interesse por trás, sabe? Tipo, lá atrás, ele tinha informação de que o Pedrinho tinha recusado a coisa. Ele quer falar só agora, quando tá esse momento negativo, né? Enfim. Então, foi o questionamento que eu fiz, né? E aí foi muito em cima disso que a nota do Vasco foi feita, né? Que ele teria que provar isso e tudo mais. E assim, a nota do Vasco ela é certeira, na minha opinião, ela é pontual, né? Porque eu já falei algumas vezes aqui e também lá no meu perfil, quando eu acho importante essa comunicação. Porque se você não fala nada, você está, de certa forma, patrocinando a narrativa que está sendo criada ali. Se você, enquanto clube, não fala nada, você está permitindo que quem está falando tenha voz. E aí não é legal, não é interessante, sabe? É porque o torcedor fica inseguro com tudo isso. O torcedor ele não consegue se sentir tranquilo em saber que, poxa, calma aí, isso aqui que eles estão falando é uma invenção. Pô, não preciso pensar uma coisa negativa do meu clube, do presidente e por aí vai. Né? E não é porque isso seja falso que as outras coisas, os outros erros da gestão se apaguem, mas é uma coisa que é certa. Se está sendo feita uma mentira no seu nome, você vai ter que se posicionar. Isso aí é uma difamação, é um dano moral, né, digamos assim. Então, tem que acontecer, não tem jeito. E aí a nota, ela, enfim, basicamente questiona, né, o Gui e afirma que vai entrar com uma ação judicial para poder, enfim, um processo, né, no caso, para, enfim, ver o que vai ser feito, né, se ele vai provar o que ele está falando, se ele vai mudar a versão dele e por aí vai. Então, enfim, a medida correta, na minha opinião, e ela esclarece bastante sobre o assunto, mas eu fiquei bem chateado por ver uma galera, torcedores ali, claro, criticando a nota, falando, pô, calma aí, não tem por que soltar nota, porque tá dando visibilidade e tal. Só que a visibilidade ela vai acontecer com ou sem a nota. Vai ter gente que vai ser atingida pelo vídeo, pelo corte ali, que seja,
E que se o Vasco não se posicionar, isso ali vai ficar como uma verdade absoluta para essa pessoa. Então a nota, ela é providencial. E para mim, qualquer notícia falsa que sair tem que ter uma nota. Teve recentemente o Diogo Dantas, que foi desmentido por nota, né, naquela questão toda do Maracanã ali e tal. E eu achei providencial, acho que tem que ser feito isso mesmo. Tem que tem que posicionar, cara, não pode deixar, enfim, a narrativa crescer, ser criada e tudo mais, né? E outra coisa importante é como esse cenário não é só do Gui, né? O Gui Camarda, ele falou isso, claro, mas não tem só ele inventando informações, a gente tem vários outros youtubers. Cara, legalmente falando, eu não vou me arriscar de falar nome de ninguém, porque mesmo eu sendo bem tranquilo quanto ao que eu tô falando, eu não tô promovendo um ataque pessoal, eu não tô nada além de emitindo uma opinião, mas eu não quero ter esse risco. Mas vocês sabem muito bem quais são os canais que inventam notícias, quais os canais que não inventam notícias. Eu nem incluo a Analisa Vasco nesse bolo, porque a gente não emite notícia, a gente só replica o que a gente vê. Obviamente a gente tem o nosso critério e tudo mais, mas a gente não é esse tipo de canal de criar notícia, de trazer pauta, etc e tal. A gente comenta em cima delas e tudo mais, né? Mas tem canais aí que são evidentes que, pô, estão surfando em cima do hype para poder tentar uma visibilidade. E aí surfar em cima do hype em si nem é a parte errada da coisa, isso faz parte. Mas você criar uma mentira para isso é complicado. E o exagero também, sabe? Isso me irrita muito, sinceramente. E, claro, também não vou falar o nome, até porque é uma pessoa que segue a Analisa Vasco e pode saber até o alcance que isso tem, mas também foi num podcast, falou coisa similar a essa que o Gui, né? Falou que teria tentado indicar empresários para o Pedrinho e o Pedrinho teria recusado, não queria ter se reunido e tudo mais. Poxa, é difícil de acreditar, sinceramente. Não é porque eu gosto do Pedrinho, qualquer outra coisa, eu não sou defensor e também não sou inimigo da gestão, eu estou no meio termo, eu tenho minhas opiniões, algumas positivas ou negativas sobre a gestão, mas eu acho muito pouco provável que o Pedrinho, tendo recebido um interesse de uma empresa, um interesse sério, sólido, sabe, tipo um representante da empresa procurando ele, interessado em comprar a SAF, ele não tenha tentado conversar. Eu acho muito difícil, porque isso é o tipo de coisa que gera repercussão no meio empresarial. E aí como é que o Pedrinho sustentaria qualquer narrativa que ele está falando publicamente, colocando o nome dele em xeque, falando que ele está tentando e tal? Você pode questionar a lentidão para a revenda da SAF, eu questiono também. Eu acho que é um processo que está demorando muito mais do que deveria, porque o Vasco está sangrando muito financeiramente, esportivamente e tudo mais. Por outro lado, eu entendo que tem que haver cautela nessa revenda e até aí tudo bem, né? Mas eu nunca vou achar normal a narrativa de que o Pedrinho não quer vender a SAF, não quer, que tipo assim, tá sabotando esse processo para chegar daqui a pouco com a maior cara de pau do mundo e não, galera, tentei, não deu certo, eu vou ter que tocar o Vasco aqui. Poxa, ele teria queimado para sempre, não só no Vasco, mas em qualquer outra coisa que ele fosse se propor a fazer. A palavra dele ia pro escambau. Então eu acho loucura pensar uma coisa dessas, sabe? Então é complicado esse tipo de informação. Eu não posso afirmar nada. No caso do Gui, eu afirmei, porque é um cara que a gente já sabe a índole dele para publicação de informações, as intenções dele. É um cara que nem vascaíno é. Você vê no corte ele com a camisa do Vasco, tentando fazer uma graça. Por exemplo, eu sou vascaíno. Eu não tô com a camisa do Vasco. Tem uma camisa do Vasco aqui do meu lado, mas eu não tô vestindo a camisa pra fingir ser vascaíno, pra, pô, me caracterizar e tal. Tipo, não é um movimento de marketing, sabe? No caso dele, você viu que era. Tem outros que até acredito que sejam vascaínos, mas que vão nessa onda aí que eu não concordo. Então, é isso. Não custa nunca avisar, né, cara? Tomar cuidado com o tipo de conteúdo que você consome, porque isso faz total diferença na forma que você enxerga o futebol. Isso te influencia, mesmo que você se ache o maior crítico do mundo, o cara com o senso mais equilibrado do mundo. Cara, se você só consome lixo, você vai acabar pensando igual eles, sabe? Então, assim, media muito bem o que você está assistindo, beleza? E, de novo, isso não, eu legalmente sou obrigado a dizer que isso aqui não é um ataque. Isso aqui não é uma crítica e sim um comentário, uma opinião, tá? Mas, obviamente, vocês sabem quem que são esses canais aí e é isso. Acho que não preciso ficar sendo tão explícito aqui, tá bom? No mais é isso, nada mais do que uma opinião, tá? Tamo junto sempre. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre vou recomendar a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @analisacrvg. Também a inscrição, o like, porque isso ajuda muito, o comentário aqui embaixo para a gente poder debater. E não menos importante, o nosso grupo de WhatsApp que está aqui na descrição.
Só você clicar ali pra gente poder trocar essa ideia, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.